Olá, meus amigos, saudações rubro-negras, mais um capítulo aí da história do Pedro e parece que agora tá tudo resolvido. O Vênia Casagrande trouxe pra gente a informação do que aconteceu na tarde da segunda-feira. O Pedro e o Marcos Braz se reuniram, ele foi lá, resolveu tudo e aparentemente está tudo tranquilo a partir de agora, então vamos ver o conteúdo e depois a gente volta para comentar. Boa noite, Vênia. Eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu lá em Belo Horizonte, depois da vitória. Já pensou se tivesse perdido? O Flamengo venceu o Galo 2-1 e teve pancadaria dentro do vestiário. Conta pra gente, Vênia, boa noite. Pois é, Theo, boa noite para você, boa noite a todos aí da bancada. Exatamente, esse assunto deu o que falar, um assunto extremamente grave, tanto é que o resultado super positivo para cima do Atlético Mineiro, uma vitória extremamente importante do Campeonato Brasileiro, por 2-1, uma vitória que ainda deixa o Flamengo sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, mas esse assunto foi ficado de lado porque ocorreu um grave problema no vestiário. Após o jogo, quando o preparador físico foi reclamar com o Pedro, pelo fato do Pedro ter se recusado a continuar fazendo trabalho de aquecimento ainda no campo, o Pablo Fernandes, após discutir com o Pedro, acabou dando um soco no rosto do Pedro. E o resto da história você já sabe, o Pedro foi à delegacia registrar boletim de ocorrência, o Pablo Fernandes, ele não é mais preparador físico do Flamengo, ele mesmo entregou uma carta de demissão à diretoria do Flamengo saindo. O Sampaoli, que existia a possibilidade de Sampaoli acabar deixando o comando técnico do Flamengo, o Sampaoli foi mantido, a diretoria conseguiu ali nos bastidores manter o Sampaoli, o Pablo Fernandes sai, o Sampaoli fica, e também hoje, segunda-feira, teve mais um problema envolvendo o Pedro, porque na reapresentação do elenco, às 9 horas da manhã, o Pedro não compareceu. E o problema nesse não comparecimento ao treino foi que o Pedro, no determinado momento, no primeiro momento, ele não justificou a ausência dele, só horas depois. E a justificativa foi que ele ainda estava com dores no rosto e por conta disso foi a um dentista averiguar se tinha algum problema ali no rosto. Depois disso, à tarde, os empresários do Pedro foram se reunir com a diretoria do Flamengo para tratar sobre o assunto. Após essa reunião, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, um cara que está sabendo lidar muito bem nos bastidores, com toda essa situação, com todo esse problema, foi até a casa do Pedro, conversar com o Pedro, junto com os familiares do atacante e também com os empresários. Nessa reunião ficou decidido que está tudo certo, entre aspas, e o Pedro vai comparecer ao treino do Flamengo nessa terça-feira. E sobre a pergunta que estava no quadro aí, o Pedro vai sair? Theo, se eu falar para você que o Pedro vai sair por conta dessa confusão toda, eu estaria mentindo. Agora, eu também estaria sendo leviano se eu cravasse aqui no programa que o Pedro vai continuar no Flamengo durante essa janela de transferência. Por quê? A qualquer momento ele pode receber uma proposta, e o próprio Flamengo também pode receber uma proposta, o Pedro aceitar e o Flamengo também aceitar. Agora, dizer que ele vai sair do Flamengo por conta desse problema envolvendo o ex-preparador físico Pablo Fernandes, eu estaria mentindo. Por conta disso, ele não sai. Ele pode sair por uma boa proposta, caso ele receba e também o Flamengo receba. Ô, Vênia, segura aí que a gente vai falar mais sobre isso e vai falar principalmente sobre o clima. Como é que vai ficar o clima agora no Flamengo com essa história? A gente sabe que o Sampaoli não tinha o grupo inteiro na mão, não. Esse Pablo Fernandes, as informações que chegam é que era um bom profissional e o time do Flamengo estava correndo mais, estava mais inteiro. Ele foi embora e deixou o filho. O filho está na comissão técnica. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Será? A gente vai conversar sobre isso. Mas aí a gente está vendo, ó, o Pablo Fernandes lá na França, ele já gostava de dar pancada. Ó, ele deve ter lutado boxe quando era mais novo. Mas eu pergunto para você, o Emerson, você que não era fácil também não. Você era danadinho. Se acontece um negócio desse com você, Emerson, o que a gente sabe também é que o Gerson jogou ele na parede, a parede era de drywall, e quase que ele vazou a parede. Boa noite, Theo. Boa noite a todos. É uma situação bem complicada, né? Agora, obviamente que ele agrediu o Pedro sabendo quem agrediu, né? Porque se ele fosse ter esse tipo de atitude com o Gabigol, com o Gerson, vou voltar um pouquinho, já não está mais no Flamengo, mas o Vidal, que saiu com um probleminha com ele, o Marinho, que bateu de frente com a comissão técnica lá atrás, não podemos esquecer disso, ele sabe em quem tocou, né? E o Pedro é um cara gentil, um cara educado, que jamais ia revidar. Sim. Ele foi pelo caminho, obviamente, pelo caminho correto, foi à delegacia, né? Fez o BO ali, o boletim de ocorrência e seguiu o trâmite normal. Mas se ele faz isso com outros ali do elenco,
o bicho pega. Na minha época, Theo... Você presenciou alguma história assim? Ô, Theo, nunca. Mas o primeiro tapinha, não incentivando aqui a violência, mas não se bate no rosto de alguém. Pode até dar uma mordida. Bem colocado, Uma mordidinha, uma mordidinha no dedo, uma mordidinha do cara, numa final do pode. braço, mordidinha leve pode. Agora, dá um tapa no rosto de um atleta, porque o atleta não foi aquecer, isso aí não é um problema dele. Isso é um problema que a comissão técnica, lá no CT do Flamengo, lá nas dependências do clube, tem que passar a diretoria tomar as providências. Ô Mauro, vamos voltar aí na história. A gente está vendo aí no momento que o Pedro foi na delegacia também o Pablo Fernandes, junto com o Pedro. Foram alguns atletas, né, inclusive o Everton Cebolinha, para serem testemunhas. E o interessante é que teve diretor do Flamengo que foi no carro do Pablo Fernandes. No carro que foi o Pedro, não foi nenhum diretor. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que aqui, vamos dizer assim, o patrimônio do clube é o jogador. E a vítima, a gente pode falar, o Pedro tem que ser multado porque ele não quis ir para o aquecimento. Mas a vítima é o Pedro. Sim. A vítima é o Pedro, não interessa. Eu acho que isso tudo ainda vai reverberar. Pode ser, né? Boa noite a todos. Boa noite. Gente, Flamengo, baita resultado com uma grande atuação contra o Grêmio. Contra o Atlético não foi tão boa a atuação, mas ganhou do Galo, ainda que o Galo tenha a pior sequência sem vitórias desde 2011. Vai e ganha num lugar muito difícil, né? Golaço de falta do Arrascaeta, grande jogada pro Wesley fazer o gol. Pô, de boa e de ótima. É impressionante a capacidade do Flamengo, ou deste Flamengo nos últimos anos, de arrumar uma treta que assim, é inacreditável. Eu tava jantando, me mandaram um zap, eu falei, não, tá de sacanagem, né? Eu não tinha visto o jogo, só fui ver no dia seguinte. Não é possível. Mas nem os adversários, como se falava antigamente, a turma do arco-íris, todos que não são rubro-negros, conseguiram inventar um negócio desse. Que o Pedro provavelmente foi muito mal ao se recusar a aquecer, tudo isso, ok. Ele tá falando que ele já vinha sendo maltratado, é uma coisa, claro, dele e tal, mas você precisa aguentar. Agora, é insuportável, evidentemente, o que fez o preparador físico, não tem o menor cabimento, e tem menos cabimento o tempo que, de novo, a direção do Flamengo tomou para ter uma decisão. A própria manifestação, muito... Eu acho que o comandante tem que apaziguar, segurar e tal, mas foi infeliz. E o que a gente sabe, não de agora, mas do Atlético Mineiro, do Santos e da seleção do Chile e da Argentina, na Europa não sei tanto, é que o São Paulo também é difícil. Na seleção da Argentina, o cara, ninguém queria ele. Várias as histórias. Né? Não por acaso ele era preparador físico, muito competente como preparador físico. Ele recuperou um Flamengo esgarçado na gestão anterior. Mas não dá, né? E o Pedro também acusa ele nas redes sociais de abuso psicológico. Sim, e que é muito isso provável é muito também. Pior, eu acho. Eu queria levantar aqui para mostrar os números do Pedro, né? Primeiro com o Dorival e depois a gente faz uma comparação do Pedro sobre o Sampaoli sendo técnico no Flamengo. Vamos colocar os números aqui? Vamos lá, média de minutos em campo. Com o Sampaoli, 60 minutos. Com o Dorival, 60 minutos. Então, assim, ele com o Sampaoli, ele tá tendo as mesmas oportunidades que teve com o Dorival, mano. Agora, uma coisa é o tratamento do Dorival. Eu nunca trabalhei com nenhum dos dois, mas tá na cara que a coisa é diferente, né? Que com o Sampaoli é uma coisa, com o Dorival é outra, né? Boa noite, mano. Boa noite, Theo. Boa noite a todos. Com certeza, né? O Dorival tem aquele estilão de vô. O vô não briga com ninguém, né? O vô geralmente deixa o moleque comer bala antes do almoço, sabe? O Dorival, ele tem esse perfilzão. O Sampaoli, por onde ele passa, ele arruma problema, Theo, porque ele é um cara muito exigente também na parte física. O treino do Sampaoli não é fácil, não. A boleirada que trabalha com ele sabe que ele realmente pega no pé, é treino com intensidade, porque ele gosta de jogar bastante com a bola no pé e quando não tem a bola ele tenta recuperar rápido também, então ele exige muito da parte física. E quando você pega um elenco que tem uma série de entojados também, muitas vezes os caras também fazem bico. Nesse caso especificamente, é óbvio, Theo, que a violência é injustificável. Nada vai justificar o ato que foi cometido pelo auxiliar do Sampaoli, o preparador físico do Sampaoli. Eu acho que o Flamengo já errou em não tê-lo mandado embora por justa causa no vestiário. Fala, bacana, perdeu, sabe, a razão totalmente. Mesmo que você a tivesse naquele momento para reivindicar alguma coisa contra o Pedro, você perdeu quando você deu um soco na cara do moleque. Moleque no bom sentido, do jogador do Flamengo. Então, ali já deveria ser mandado embora. Porém, o Flamengo, Theo, ele precisa ter pulso também.
A gente não pode ver pitis frequentes de jogadores do Flamengo aí que estão achando que são o dono do clube. O Gabigol é entojado, já saiu dando pitizinho, batendo porta, Marcos Braz indo atrás dele. O Pedro, nesse caso, repito, por mais que a violência seja condenável e nada justifica, mas o cara também não pode, Theo, na boa, não vou entrar, não quero mais aquecer. Tá errado também. O Vessone, que ficou muito tempo assim na beira do campo, eu vou mostrar e vou puxar a bola pra você, Vessone. Olha o que disse o nosso Gabigol. Não tem muito tempo, não. Olha só. Porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor e aí começa a se criar um clima ruim pra dentro do clube que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente tá todos os dias lá pra correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinhas e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil. Não, ele diz assim que quem cria o clima de briga, porque não colocou. Essa parte aí pouco importa. É porque ele não colocou. Mas o que ele falava é o seguinte: quem cria o clima de briga são vocês da imprensa. Parece que não, né, Vessone? Boa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vessone, que faz um trabalho muito bacana no site Meu Timão. Já tem muita coisa do Corinthians. Boa noite, Theo. Boa noite a todo mundo. Tem aquela frase famosa, né? Craque o Flamengo faz em casa. Pode trocar ali no muro, né? Crise o Flamengo faz em casa, né? O próprio clube, ao contrário do que o Gabigol fala aí, o próprio clube ele fabrica tudo isso daí, esse tipo de situação. Mas nesse caso tem um agravante disso do que vocês falam do Sampaoli. Claramente é alguém que deixa o ambiente muito pesado. Você passar no Santos lá e falar com o Serginho Chulapa, se ele passar o Sampaoli de um lado da calçada, o Serginho que trabalhou com ele no Santos passa do outro. Então, quando você já tem uma situação assim, de um profissional que tem suas qualidades, mas já deixa o ambiente pesado, aí junto um caso como esse se transforma em algo muito grande. Mas realmente não deve ser um cara tão fácil de conviver e de ser comandado por ele, viu, Theo? Bom, deixa eu falar com o Venê está aqui com a gente. E eu queria saber, Venê, a sua visão, você conhece muito bem o ambiente do Flamengo, e a minha pergunta é o seguinte: será que esse ambiente vai se complicar a partir de agora? Porque o Sampaoli, ele foi muito meigo quando ele falou do que aconteceu. Olha, isso não pode acontecer, eles têm que se entender, não pode ter agressão. Mureteiro, né? Exatamente. E aí mandaram o amigo dele embora. E o Pedro não foi treinar, aí que teve gente que ficou bicudo com o Pedro, agora o Pedro vai voltar e vai dar as explicações dele. Como é que vai ficar esse ambiente, Venê? Theo, vamos por parte, vamos lá. No dia que aconteceu, no sábado à noite lá no vestiário, muitos jogadores do atual elenco do Flamengo não gostaram da forma que o Sampaoli tratou o assunto, como ele lidou ali com o assunto, com tudo o que aconteceu, porque de fato parecia que nada tinha acontecido, tanto é que ele foi para a entrevista coletiva, não comentou o assunto, inclusive a nota oficial dele, que ele emitiu no dia seguinte, não foi algo muito bacana, ele ficou extremamente ali em cima do muro, não apoiou nem o Pedro, nem foi contra o preparador físico dele. O que eu tenho de informação sobre Sampaoli no Flamengo? Não é uma relação muito próxima dos jogadores, tal como já aconteceu em outros clubes que ele já trabalhou, no Santos, no Atlético Mineiro, no Sevilha. Isso é uma metodologia de trabalho, é uma forma de trabalho do Sampaoli. Ele não é muito próximo dos jogadores, muito pelo contrário, é uma relação extremamente profissional. Agora, dizer que os jogadores são contra a permanência do Sampaoli depois desse episódio é mentira, porque os jogadores não são contra a permanência do Sampaoli, os jogadores estavam sendo contra a permanência do preparador físico que deu um soco na cara do Pedro. Sobre a relação jogador e Sampaoli, vai continuar sendo a mesma, uma relação extremamente profissional. De fato, não é um clima extremamente leve como era com o Dorival Júnior, por exemplo, quando o Dorival Júnior estava no Flamengo. Então, a relação Sampaoli e jogador é isso. E vai ser assim por onde quer que ele passe. Ele não vai mudar. Essa é a postura dele. Agora, independentemente disso, a gente também tem que analisar os resultados dentro de campo. Estamos falando de um time que está em 20 jogos perdeu apenas uma partida. Querendo ou não, está tendo resultado dentro de campo. Agora, depois desse clima, como é que vai ficar? Eu acho que não vai mudar nada. Tanto é que na reunião que ele teve hoje com os demais jogadores, lá no CT Ninho do Urubu, ele pediu o apoio dos jogadores, foi uma conversa extremamente formal, normal, e a vida vai seguir com o Sampaoli. A diretoria dá respaldo ao Sampaoli, os jogadores não foram contra a permanência do Sampaoli, pelo contrário, e o clima, pelo visto, vai ser o mesmo. Uma relação extremamente profissional. Eu acho que não vai ter nenhum problema daqui para frente.
Vene, valeu demais. Um forte abraço para você, uma grande semana para você. É isso aí, meus amigos. Tomara que fique tudo certo daqui pra frente, né? Porque nós precisamos de tranquilidade. Tá vindo aí essa semana o jogo das oitavas de final da Libertadores, começando o mata-mata. Na Copa do Brasil, estamos muito bem também, com quase uma classificação garantida para a final. E no Campeonato Brasileiro, ó, falaram que o Flamengo estava em crise, porque não estava ganhando, estava empatando, né? 3 empates, agora voltou a vencer. E crise pra gente em relação a desempenho é isso aí, ó. Empata, cai de segundo para terceiro. Isso que é a crise no Flamengo, né? Enquanto isso, tem os Vasco da Gama aí da vida, que não tem nem 10 pontos, fica em último lugar. E eu acho que eles estavam doidos para que a crise deles fosse igual a nossa, né? Então parece que o Pedro vai ficar mesmo. Ele não vai forçar a saída, como foi especulado até, mas pode ser que ele ainda fique insatisfeito por não ser titular e aceite uma possível proposta que venha para ele. Só que é improvável porque só tem mais 2 dias de janela de transferências e eu acredito que não vai aparecer mais nada nesse momento, assim, de última hora. Então, pelo menos até o final do ano, ele vai ficar aí e que ele fique tranquilo e ajude o time ainda com muitos gols. E que o Sampaoli também consiga manter o controle desse time, porque o desempenho está melhorando. Nos últimos 21 jogos, parece que foi uma derrota só. E todos os outros jogos que não foram vitória foram empates, que o time estava sendo muito questionado por empates, não por derrotas. Tá vendo só como é que é o nível da crise no Flamengo? Que continue assim e que nem empate mais, né? Agora é só vitória. E que vamos buscar aí os títulos. O brasileiro tá muito longe, mas não tá longe por causa de um mau desempenho do Flamengo, não. Tá longe por causa de um desempenho completamente fora da curva do Botafogo, que nenhum torcedor do Botafogo e nenhum torcedor de nenhum time esperava que o time tivesse esse desempenho. Eles estão com quase 85%. Até o momento é um aproveitamento melhor do que o do Flamengo de 2019, para vocês verem como tá absurdo esse negócio. Ninguém consegue nem entender como que o Botafogo tá fazendo isso tudo. Esperamos aí que eles façam tipo o Corinthians de 2017, né, que praticamente não perdeu no primeiro turno e no segundo turno começou a perder direto e quase perdeu o título, que foi até o que gerou aquele meme lá do Neto falando seus orelhudos, vocês vão perder o título pro Palmeiras, vocês lembram? Então, vamos esperar que o Botafogo caia de rendimento, que aí a gente pode ainda sonhar também com o título do Campeonato Brasileiro e que fique tudo certo agora, né? Mas você, meu amigo rubro-negro, o que você pensa disso tudo? Você acha que vai ficar tudo tranquilo agora? Você acredita ainda que o Flamengo pode ser campeão do Campeonato Brasileiro também? Porque nas Copas a gente é favorito, né? Pode até ser que aconteça algum acidente, mas que é favorito é. Então, não se esquece de se inscrever no canal e deixa o like no vídeo para o nosso conteúdo chegar a muito mais rubro-negros. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.